Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que Quem é? é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Fala aí, pessoas! Eu sou o Ricardo e esse é mais um episódio do Quem Você Pensa Que É podcast. Um podcast de personalidade e que supostamente tem inclinações filosóficas. Olha a cara de pau desse pessoal. Agora imagina só se o Cortella, medíocre, o Clóvis de Barros, felizmente eu não ando armado, ou o Pondé, porque o silêncio é uma manta que protege a estupidez. Ouve uma parada dessa. Não, peraí um pouquinho. Já deu dessa vinheta, né, pessoal? Ah, muito grande. Sempre a mesma coisa. E a meia dúzia de gato pingado que sempre acompanha o Quem Você Pensa Que É podcast já conseguiu entender qual é a nossa proposta, não é não? Então, vamos logo para o que interessa? Quem você pensa que é? Será que você realmente é quem você pensa que é? Meu Deus, Ricardo! Bora descobrir? Hoje eu tô animado com o fato dessa ser uma conversa que a gente vai conseguir ter hoje, que eu posso dizer que estava nos planos desde o começo do podcast. E olha que a gente está aí chegando no episódio 30, 31, eu acho, né? Então estava bem no começo, era uma das ideias, era falar sobre isso. E não rolou, sabe? Não consegui achar uma pessoa e tal, acabou não rolando. E até acabou que eu desencanei um pouquinho, né? Meio que esqueci. E aí, como já aconteceu recentemente, a nossa convidada hoje, eu encontrei no Threads. Parece que ali vai ser um de convidados para mim. Cara, eu creio que vai ser uma conversa da hora. É um tema que me instiga bastante. E para isso eu convidei a Pimenta. Dá um oi pro pessoal, Pimenta. Oi, gente. É um prazer estar aqui. Eu também estou muito animada com essa conversa. É isso, que da hora. Pimenta, aqui no Quem Você Pensa Que É, a gente tem uma maniazinha de começar a conversa fazendo duas perguntinhas para a pessoa e tem mais a ver com você mesmo, no caso, e o intuito é, de repente, dar um start na conversa, vai engrenar nosso papo e vai te apresentar melhor para quem está ouvindo, né? A primeira delas seria uma coisa que você assumidamente sabe que você é, tipo, muito ruim fazendo, sabe? Isso aí não bota na minha mão que não vai dar bom, tá ligado? Bom, eu acho uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu sou extremamente ruim cozinhando. Eu sou a pessoa que cozinha por sobrevivência. Eita. De outro jeito, nossa, eu faço o básico pra sobreviver e é isso. Olha só. É aquela camiseta do Sei Fazer Miojo, né? É tipo isso. Que da hora. Eu costumo falar que eu tenho uma listinha aqui que eu vou soltando um por episódio, sabe? Cada episódio eu falo, isso aqui eu também não sou bom, não. E aí junta que é TDAH, né? Aí pronto, aí fica legal de vez, né? Nossa, aí o bagulho fica muito bom, né? Mas a segunda pergunta, no caso, é o oposto da primeira. Eu quero saber se tem uma coisa que você fala, joga pra mãe aqui que é comigo, isso daí você tem certeza. Fala, isso aqui é eu, pode ir. Olha, eu acho que tudo relacionado à criatividade é uma coisa que eu assumo que eu sei fazer e se eu não sei, eu vou saber fazer. Caramba, que da hora. Criatividade, você fala no desenvolvimento ou tipo assim... Porque,
criatividade é você pensar as coisas e tal, né, de maneiras diferentes, soluções e tal, né? Você pega do início do projeto, você vai embora com ele todo, como é que é? Bom, praticamente, literalmente tudo que envolve criatividade. Meus amigos me chamam para ajudar a finalizar um livro, a dar um conselho de como terminar tal produção. Todos os problemas que envolvem os projetos audiovisuais que eu participo em relação a ter algum problema, algum desafio, eu acabo tomando a frente. Então, tudo que envolve uma saída criativa, tudo que envolve arte, né, eu sempre desenrolo muito bem. Que da hora isso aí, pô. Eu queria ter um superpoder desse daí, isso é maneiro, hein? Porque, eu posso dizer que eu sou o cara do desenho, né? Então, sempre fiz desenho a minha vida inteira, coisa assim, né? Escrevi algumas coisinhas também, mas eu não tenho uma experiência, assim, não estudei nada do tipo, mas, por exemplo, algumas coisas que eu precisei roteirizar para o podcast mesmo, eu consigo escrever e tal, né? Mas eu não daria conta de ser o cara chama ele que é o cara que resolve na criatividade, entendeu? Pra mim é um superpoder bem bacana esse daí. Então, conhecida a pimenta, né? Que fizemos as duas perguntinhas para conhecer um pouquinho melhor. Eu vou estar explicando um pouquinho antes, que eu falei na introdução meio por cima, né? E aí para a gente entrar na nossa conversa, a minha ideia, desde o começo do podcast que eu falei, como proposta que é sempre estar falando sobre construção de personalidade, eu queria falar sobre a influência do cinema nisso, né? Só que aí, num primeiro momento, eu pensei naquela influência sobre... Tipo aquele filme que faz você pensar diferente, sabe? Que faz a sua cabeça de alguma coisa que você... ou você pensava de um outro jeito, ou você nunca tinha pensado antes até ver, e ele faz a sua cabeça de um jeito que você fala, cara, mudou minha cabeça, né? No primeiro momento eu tinha pensado só nesse sentido da influência do cinema, né? E recentemente um amigo meu, ele sugeriu a gente conversando no WhatsApp. Eu até tinha chamado ele para participar aqui, mas acabou que não rolou. Ele queria saber, e ele falou assim, né? Eu até perguntei qual que eram as ideias a respeito do tema, né? Ele falou assim, não, eu só quero ver alguém falando. Eu só quero o conteúdo. Que era abranger para a estética do cinema, né? E aí... eu até tentei entender melhor, porque estética é uma parada bem abrangente, né? Dá pra você pegar apenas a parte visual da história, mas dá pra você pegar em vários sentidos, né? E eu achei que com você dava pra, tipo, a gente tentar englobar os dois temas, sabe? Tentar, de repente, falar dessa influência do cinema, tanto na cabeça, na cultura, né? No cultural, quanto no visual, na estética e tal, né? Sim. É muito interessante porque a minha iniciação científica foi basicamente sobre isso na faculdade. Olha que da hora. Foi... Tô com a pessoa certa. Por sorte, eu tenho toda uma pesquisa falada sobre a influência do cinema na mente da população, né? Essa pesquisa dirige muito para representatividade feminina, como as mulheres são retratadas no cinema e como que isso reflete na sociedade. Sim, porque tem um teórico muito legal, que é o Guy Debord. Ele fala sobre a sociedade do espetáculo. E a gente tem muito isso hoje em dia. Hoje em dia a gente estaria na sociedade do hiperespetáculo, né? E o que acontece? As imagens, elas são uma manutenção do sistema que a gente vive. Que é só você pegar, por exemplo, o sonho americano, né? Que era aquela época que os Estados Unidos vendia a imagem da vida perfeita nos Estados Unidos para os estrangeiros. Então, eles propagaram toda uma ideia do que era os Estados Unidos, só que
não é a realidade, né? É uma propaganda. E o cinema, ele nada mais é que uma grande propaganda. Ele é feito para manifestar ou manter o sistema em que a gente está. Por exemplo, quando a gente fala do sistema capitalista e tudo que ele engloba, quando a gente fala de patriarcado e daquela elite, né, da sociedade, a gente chama de elite, né, erroneamente, mas é o nosso bem, então tá bom. As imagens, elas perpetuam o que está acontecendo, porque elas são vendidas como boas. O nosso cérebro, quando a gente vê uma imagem, você vê um filme de terror, você não leva susto, não fica com medo? O seu cérebro, ele interpreta aquela imagem como se fosse real. Ele não assimila que aquilo é uma projeção, né? Ah, é só um vídeo, é só um filme. Não. Ele associa aquilo como real. Então, no hiperespetáculo, o Guy Debord, ele chama de mundo das imagens, né? Que é o mundo que a gente filma, a gente grava, etc. Isso falando de cinema, série, novelas, hoje em dia, vídeos de YouTube, vídeos de redes sociais. A gente tem esse mundo das imagens, que ele chama de pseudo-mundo, né? É uma representação, não é a realidade de fato, mas ela é a interpretação da realidade. E a gente assimila essas imagens como se fossem reais. Então, voltando para a parte da estética, quando a gente vê um cinema, isso eu me refiro muito aos cinemas hollywoodianos, né? E a mulher ela é colocada numa única posição, o que você só vê na tela, as mulheres altas, magras, normalmente parece uma top model, né? Você assimila aquilo como real. Tanto capa de revista, desfiles, né? Que a gente fala da representatividade. Dito padrão, né? Exato. O padrão é padrão porque ele é perpetuado através do mundo das imagens. Porque você vê só modelo, só a gente segue um padrão estrito de estética, né? Você vê aquilo e fala, isso é real, então isso é o que eu tenho que alcançar. Eu só vou ser uma mulher se eu ter aquilo. Tem uma pesquisadora muito boa, que é a Laura Mulvey. Ela foi a pioneira nos estudos feministas dentro do cinema. Ela foi a primeira a fazer um artigo científico sobre essa representação da mulher na tela. E ela fala muito que a maioria dos filmes são dirigidos por homens. Então a visão que o filme passa é a visão daquele homem. Isso a gente fala também da questão da sociedade patriarcal, sociedade, né, que tem aquela elite. Então quem vai fazer cinema? Aquela elite. Quem vai fazer cinema? Quem consegue pagar o que se pagava na época por uma câmera, né, que você comprava por rolo. Cada rolo tinha 10 minutos. Então era extremamente caro. Poucas pessoas faziam muitos filmes. E essas poucas pessoas têm um ponto de vista da sociedade, da realidade delas. E é isso que elas vão passar. Quando poucas pessoas mostram o seu ponto de vista e a sociedade inteira assiste aquele ponto de vista, a gente acaba assumindo que aquilo é o real. Então ela fala sobre como que as mulheres saem de uma sala de cinema após ver como que a mulher é representada, né? Porque, tipo, é a visão masculina do que é o feminino. Eu acho que aí tem bastante aquela parada que tem naquele filme da Barbie, né? Que é os estereótipos, né? Do jeito que a mulher tem que se comportar, né? Segundo a visão masculina, né? Exato. E a mulher, ela sempre esteve nesses filmes como a mocinha que o cara tem que conquistar, ela tem que ter um certo perfil e etc. E a Laura Mulvey, ela fala que as mulheres, quando assistem isso, ou elas vão tentar se aproximar do que é aquilo, né? Vão lutar pra ter aquela imagem, né? Ou então elas vão se afastar do feminino, achando que aquele é o real feminino que ela tem que seguir. Tipo, se isso é ser mulher, tipo, se isso é ser mulher perante a sociedade, se isso é o feminino, eu não quero isso, sabe? Em complemento, tem uma outra pesquisadora, Maureen Murdoch, ela fala sobre esses dois pontos, né? Ela pergunta... esqueci o nome dele agora, mas ele criou a Jornada do Herói. É o Joseph Campbell, né? Isso. Ela pergunta pro Joseph Campbell qual que é o papel da mulher nos filmes. Ele fala que nada, que a mulher é pra ser um mero adereço e se ela tentar ser outra coisa, ela vai ser infinitamente infeliz. Ela é só um objetivo que o herói tem que conquistar. Então, bem machista, hein? Bem machista. Então a Laura Mulvey, ela cria o quê? A jornada da heroína. E ela fala desse ponto de encontro, quando a mulher, né, a heroína, ela se depara com o que é dito feminino, né? Feminino na visão masculina, e ela não gosta, ela se separa disso. Ela chama de quebra com o feminino. Se isso é o que é ser feminina, eu não quero
quero. Sim. E aí fala da masculinização da mulher, né, que ela vai tentar adquirir todas as virtudes e qualidades que são ditas que um homem tem. E ela mora em Murdoch, que ela era, né, teatra. E ela atendia muitas mulheres, conversava com essas mulheres que eram CEOs, que eram grandes empresárias, porque o seu público se dizia muito infeliz. As mulheres CEOs, empresárias, eram ditas muito infelizes. E elas contavam vários casos de machismo no ambiente, que elas não eram levadas a sério e etc. E aí ela pensou, então, eu não concordo com o feminino, então eu vou ser infeliz? Porque eu não ajo de acordo, mas aí ela examina, na jornada da heroína, ela fala sobre isso. E a mulher, ela entra num poço sem fim, ela chama, ela entra no fundo do poço, porque ela não sabe mais o que é a identidade dela. Tipo, as minhas virtudes, o meu caráter, o meu jeito, não é o que dizem que é o feminino. E eu vou ter que me moldar, etc, pra ter virtudes ditas masculinas, né? É tudo dito que é. Sim. É dito masculino, só que eu também não me vejo naquilo. E ela fala que esse fundo do poço é meio que a perda da identidade da mulher como indivíduo. Mas é nesse fundo do poço que ela se reergue com a sua verdadeira identidade, livre do que é dito feminino e que é dito masculino. E ela dá um grande exemplo disso, que é a Mulan, por exemplo. Não se adequava ali, se vestiu de homem pra lutar na guerra e etc. E no final ela assume a verdadeira identidade dela e ela reergue a verdadeira identidade dela, que é uma mulher que é guerreira. Mas pra além até do feminino, eu tenho uma impressão que aquilo que você falou um pouco antes sobre tipo, quem dita o que é comportamento, né? No caso, a própria jornada do herói, eu já pensei isso inúmeras vezes e me faltava alguém para discutir isso. Por exemplo, essa cara, a ideia de virtude, que às vezes é passada no cinema, de virtude e de moral, cara, pra você não soa também como um controle? Vamos manter eles comportados, sabe? Tipo assim, porque assim, toda essa virtude, essa moral, apesar de ser, digamos que seja o ideal no ser humano, certo? Seria que todo ser humano fosse assim. Na verdade, ela é uma mensagem pra baixo sempre, nunca é pra cima. Pra cima eles estão tipo, pra além. Não precisa chegar pra mim esse rolê do comportamento, da moral, de agir assim, não é? Também porque aquilo, né? Quando a mídia ela é feita de cima pra baixo, é muito o que eles querem que perpetue. Nos Estados Unidos a gente tem um termo que não é soft skill, mas é tipo soft skill, só que como se, vou tentar explicar de jeito, é como se aquele país utilizasse da cultura para dominar as pessoas, por exemplo, como quando os Estados Unidos vem de Rambo, vem de Vingadores, tipo assim, um soldado americano derrota um exército, sabe? Tipo, olha o Capitão América, o mais forte. Então eles vendem, por exemplo, a força militar da América, dos Estados Unidos, né? Eles vendem, o exército deles é incrível, que ninguém combate eles, que eles ganham todas, né? Tipo, tem essa imagem de que os Estados Unidos está no centro do mundo e é o melhor país no mundo. Tanto que a globalização, ela contribuiu muito para o alcance dos Estados Unidos, esse controle mais soft, mais suave em cima dos países, né? Não é uma conquista territorial, mas é uma conquista cultural. Cultural, é só a gente ver o tanto de vira-lata que tem aqui, né? Olhando pra fora e falando, igual aqueles, não sei se você vai conhecer, talvez não seja da sua época, os sobrinhos do Ataíde, que tinham, passava no rádio, era comédia, né? Eram uns episódios curtos do Marco Bianchi, Paulo Bonfá, aquele que fazia o Rock Go, fazendo personagens. E tinha um que era muito, os americanos são muito melhores, pai, sabe? Ele era tipo o vira-lata brasileiro por excelência, sabe? Tudo daqui é ruim, porque lá nos Estados Unidos é que é bem feito, aqui não tem graça. Tipo, todo mundo falando, meu Deus, a Fernanda Torres ganhou da Angelina Jolie, tipo,
Uhum. Por que não, né? Pois é, verdade, faz todo sentido. Por que tem que ser só de lá os melhores, né? Por que é complicado. E eu acho que isso rola em... Eu não sei se talvez é predominante mais na arte, mas se você for falar de livros, por exemplo, cara, a nossa cultura é eurocêntrica, absurdamente, sabe? A filosofia, os grandes pensadores, os grandes clássicos. Não tem nada que é fora da Europa, tá ligado? Exato. Né? E tava todo mundo pensando, escrevendo e produzindo ao mesmo tempo. Por que só vem de lá? Por que só o que eles falam é o relevante, né? Acho que talvez os Estados Unidos reverteu isso agora após a globalização e pós-internet, né? Com o alcance deles, reverteu tipo, uma vantagem para eles, para ser o novo centro do mundo, né? Mas sempre tem alguém gritando para ser o centro do mundo, né? Exatamente. A diferença é que eles têm uma indústria gigantesca e vendem essa imagem deles, que ajuda a perpetuar todo esse status quo, né? E aí, na minha pesquisa também, eu falo sobre a disruptura disso, né? Porque a gente que não é dos Estados Unidos ou dos eixos considerados intocáveis do cinema, quando a gente produz arte, é muito uma arte de resistência à predominância americana, hollywoodiana, como quando De Pernas pro Ar 2 foi lançado na mesma época dos Vingadores. Todo mundo... Nossa, que loucura, que não sei o quê, mas peraí, por que Vingadores tem que ter 13 salas só passando Vingadores, não pode ter 2, 3 de Pernas pro Ar? Sabe? Por que a gente não valoriza, dá mais atenção pro nosso? Porque o nosso, ele é bonito. O nosso, ele tem eu acho que o nosso... A minha opinião mesmo, assim, é que o nosso é muito melhor do que o de Hollywood. Questão criativa. É claro, a gente não tem subsídios, a gente não tem a estrutura que eles têm por diversas questões. A gente tem um sistema audiovisual, né, uma indústria audiovisual que foi sucateada várias vezes em vários governos. Desde, né, a gente teve a ditadura, teve um boicote ao audiovisual, voltou, aí parou de novo, e aí voltou com lei de incentivo, aí parou de novo. Então a gente está numa indústria que, em questão de estrutura, ela está muito danificada. Mas mesmo assim, assim que a gente voltou a produzir filmes com constância, Fernanda Montenegro foi pro Oscar, por exemplo. Aí a gente teve vários outros filmes muito marcantes, né? Central do Brasil, a gente teve Cidade de Deus. Foram filmes que tomaram uma proporção muito grande lá fora. E também a gente teve Kleber Mendonça Filho, a gente teve Ana Mui Laerte, que foi aplaudida em Berlim, com Que Horas Ela Volta, que eu usei esse filme pra trazer a iniciação científica. Porque eu falo como que a visão de mulheres diretoras ajuda a romper com o padrão que a gente vê, né? Por exemplo, a gente tem a Ana Mui Laerte, que colocou a Regina Casé como principal e a filha dela. Olhando assim, a Regina Casé não tem nenhum padrão de beleza, de estética. As pessoas olham e falam, quero seguir aquilo. Ela é uma mulher real. Então, o nosso cinema, eu falo que ele é muito rico, até melhor que lá, porque a gente traz muito da nossa realidade. A gente fala muito da gente, né? Quem tá na área cultural brasileira, a gente quer falar da gente. A gente não quer falar dos Estados Unidos. A gente quer falar como é boa a vida lá. Não, a gente quer falar de como é a vida aqui. As partes boas e as partes ruins, né? A gente trata tudo muito com uma leveza muito grande e com uma crítica muito grande ainda. A crítica de Que Horas Ela Volta é gigantesca. A gente faz esse cinema de fazer pensar. A Hollywood, se você for ver, de 500 filmes que eles fazem, 2 tem algum tipo de profundidade. Total. É que aí tem todo aquele... Talvez tenha a ver com a ideia da grana, né? E com a ideia do plano de manter uma fachada de a gente dita o que a gente quer que seja cultura. É meio que linha de produção, filme, série, né? Eu tava conversando com a minha mulher essa semana sobre algumas séries que a gente começou a assistir e elas foram canceladas sem conclusão, sabe? E tem muito esse rolê do... Cara, tinha tanta coisa com um potencial tão bom de
sabe, desenrolar, não bateu na ideia da linha de produção, sabe? Não chegou nos números que a gente esperava, coisa assim, e é sumariamente cancelado. Ninguém tá nem aí se você tava acompanhando. A galera que gostou, não, problema seu que você gostou, não tá no primeiro lugar. Se estivesse no primeiro lugar, continuava, sabe? Exatamente. Eles são muito assim mesmo. E é complicado, né? Porque lá vira, bem como você falou sobre só 2 ter profundidade, ele, quando é um negócio tão linha de produção, ele, cara, não tem o esmero, não tem o mesmo trabalho de um artesanal, no caso, né? O trabalho de quem tá ali desenvolvendo, né? Exato, que já é uma coisa que, se você for ver em outras culturas, as outras culturas não fazem tantos filmes comerciais como Hollywood, por exemplo. Que a gente tem filmes comerciais, a gente tem 1 milhão de filmes do Leandro Hassum, a gente tem 1 milhão de filmes do Lucas Neto, etc. A gente tem os filmes comerciais, mas a nossa produção, a nossa linha de frente, são filmes que tem uma crítica, que tem um fundo ali social, que tem um fundo ali, né? Porque isso vem desde a nossa literatura, isso vem desde de toda a nossa arte, né? A gente lembra de 1922, né? Que teve os quadros de Tarsila, etc. A gente tem a literatura Curtiço, que mostra como que era a realidade naquela época, né, seguindo aquele ecossistema. A gente tem Machado de Assis, que sempre criticou muito a burguesia. Então, o nosso cinema, ele é de crítica social. É um cinema que faz pensar, é um cinema que te traz qualquer coisinha no coração, sabe? Mas traz. Essa é a certeza absoluta, assim. É um cinema... A gente tem um ritmo diferente do ritmo americano, né? Falam, cinema brasileiro é muito parado aqui, não sei o quê, mas cada cultura tem o seu ritmo, né? Então a gente tem um ritmo que ele é mais tranquilo para que você absorva o que você está vendo. Hollywoodiano não, é pum. A cada 5 minutos cravados, ou 3 minutos cravados, tem que acontecer alguma coisa que movimente a cena para a pessoa não parar de assistir. Então são estruturas e dinâmicas muito diferentes, sabe? Mas eu sou apoiadora fervorosa do nosso cinema. Eu acho que o nosso cinema é o que faz a gente romper com muitas ideias que o próprio mundo das imagens, né, passa pra gente. A imagem de mundo perfeito, de corpo perfeito, a imagem do que seguir, do que não seguir. Por exemplo, a gente tem como nossos pais, da Laís Bodansky, ele fala justamente sobre uma mãe, casa seus 30 e poucos anos, né? E vai em busca da sua identidade. É alguma coisa que quantas pessoas não estão passando por isso, sabe? Nosso cinema, eu acho que ele engloba muitas pessoas, muitas camadas, porque eles tocam em assuntos que todo mundo vive. Nosso cinema, pra mim, ele é mais de identificação. Isso é importante, né? Bem essa ideia que você falou de fazer a pessoa sair do cinema pensando naquilo, né? Eu lembro desse último agora que a Fernanda ganhou. Quando a gente sai da sala de cinema, sai todo mundo meio deprê, né? Todo mundo meio pensando, cabeça baixa, todo mundo, né? Tipo, porque não tem como você sair dando risada e dando pulinho, igual quando você assiste um Vingadores, por exemplo, que é torcida dentro do cinema, né? Exatamente. Não tem como. Nossa, eu lembro quando eu assisti, eu falei assim, esse filme eu vou ter que ver sozinha. Comprei o ingresso e fui sozinha. Inclusive é muito legal, recomendo irem sozinhos ao cinema. Nossa, muito bom. E aí eu saí do filme calada, cheguei em casa muda, assim, pensando e muda. Aí eu fui dormir, acordei só no outro dia que eu vou falar alguma coisa. Então, tipo, chocada que eu saí, sabe? Tão forte que é aquele filme. Cara, você vê exemplos aí em filmes, que nem você falou, você deu exemplos na literatura, mas se você for ver filme, por exemplo, essa semana eu fui ver o Auto da Compadecida, o 2, né? Cara, que massa! Foi? Que massa, né, cara? Ele, mesmo sendo um filme pra ser engraçado, né? Ele reflete pra caramba a cultura do brasileiro, em vários sentidos, né? Sim, demais.
E isso é uma coisa que eles mantiveram da obra original, né? Que o Ariano Suassuna sempre foi muito crítico à burguesia, ao povo do eixo que a gente se encontra, né? No Sudeste, Centro, Rio, São Paulo. Então, as críticas também de relações de poder, né? Sociais. Tanto que tem uma frase do João Grilo, que eu adoro no primeiro filme. Ele fala, é tanta qualificação que pedem para ser funcionário que eu não vejo um patrão com qualidade para ser empregado. E você vê isso o dia inteiro. O dia inteiro. Qualquer lugar que você vai, você vê isso. Não existe um patrão com qualidade suficiente para ter um funcionário. Eu já tive essa discussão um monte de vezes no meu trabalho lá, o normal, sem ser o que é. O podcast é um hobby, pode-se dizer para mim, né? Mas eu já tive essa discussão N vezes no trabalho, que é muito a ideia de que se você é uma pessoa... Cara, ela vai totalmente contra esse rolê da meritocracia, sabe? Porque em um trabalho normal, assim, pelo menos, eu não sei dizer, não sei se eu dei azar dos que eu peguei ou tal, mas um trabalho que eu vejo que é o normal, na verdade, se você for uma pessoa muito eficaz no seu trabalho, a tua chance de ser promovida é quase nula. Exato. Né? Porque você é uma pessoa que resolve, tá ligado? Eu vou tirar uma pessoa que resolve de verdade o problema aqui embaixo pra pôr ela lá pra cima. Exatamente. Entendeu? Sabe, tipo, pela lógica, você olhando, não sei qual é no seu trabalho, no meu, pelo menos, eu olhando as pessoas ali no trabalho, cara, pra mim é muito nítido que se você for o cara que dá mais problema do que resolve, vai ser mais fácil você subir do que o cara que resolve. Porque tira o cara daqui porque talvez lá em cima ele faz alguma coisa, sabe? É uma lógica dessas. Exatamente. É aquilo, né? Se você for um bom funcionário, o seu castigo vai ser ter mais serviço. Mais serviço, exatamente. É triste, mas é a realidade, né? E isso já era fala desde o Alto da Compadecida, então... Significa que não é em meia dúzia de lugares, né? O padrão é esse, né? Acho que se tiver algum lugar que não é assim, esse lugar é a exceção, no caso, né? Exato. Mas vamos tentar pegar um lado um pouquinho mais positivo desse... Porque assim, né? Do mesmo jeito, igual a gente tá aqui já arranhando essa superfície, do mesmo jeito que tem toda uma indústria que tenta editar a cultura, o costume, tenta fazer você andar em fileirinha com o matador, igual um gado ali, também tem o cinema que, cara, faz você mudar a tua cabeça, né? Faz você pensar de um jeito que você fala, cara, como é que eu nunca vi isso antes, né? Até quando você entende o próprio processo da indústria cultural, assim como a gente está desenrolando aqui, já é meio que caraca, mano, eu consigo ver fora disso, né? Eu consigo entender isso daqui para poder evitar e tal, né? Você tem algum, assim, filmes que você fala, cara, isso aqui fez minha cabeça, mudou o jeito que eu penso e tal? Eu acho que a gente é a construção de tudo, né? No meu caso, de todos os filmes que eu já vi. Mas eu acho que os principais, assim, pra mim, que foram pontos de virada... Ah, lembrei, a palavra é soft power. Da dominância cultural, a gente chama de soft power, lembrei agora. Mas enfim, voltando ao assunto. Os meus dois queridinhos, assim, que são os filmes que eu assisto e reassisto e ainda me fazem pensar e ainda me chocam de alguma forma, não é à toa que eu usei eles pra minha pesquisa, Que Horas Ela Volta e Como Nossos Pais. Na verdade, eu dei um jeito de encaixar a pesquisa nesses filmes, porque eu queria esses filmes de qualquer jeito. Mas encaixou. Mas esses dois filmes, assim, Como Nossos Pais, ele traz muito a situação da mulher paulistana mediana. Ele não aborda questões sociais, como ele trata mais a questão de identidade, né? É uma mulher já com 2 filhos, um marido, e desde o início você percebe que, tipo, a mãe dela super elogia o marido dela porque, ele é voluntário em causas ambientais, que não sei o que, ele tá lá salvando o mundo, e você tá escrevendo folheto de banheiro.
E aí a menina descobre que quem ela achava que era o pai dela, na verdade não é o pai dela. Ela é filha fora do casamento, né? E ela vai atrás desse pai porque ela fala que ela não sabe mais quem ela é, né? Poxa, a vida inteira eu era filha do fulano, agora eu sou filha do ciclano. E tudo isso acontecendo, ela também percebe uma diferença entre ela e o marido, por exemplo. Ela fica com todas as responsabilidades de casa, de levar pra escola, de cuidar da casa, de trabalhar para pôr dinheiro, né, na casa dela, porque o marido vai salvar a Amazônia, vai viajar para salvar a Amazônia, mas ele não tem nenhum trabalho que renda dinheiro. E aí nisso ela perde o emprego dela, né? E aí eles entram numa discussão, e aí tem uma discussão muito boa. E o enquadramento é perfeito, porque o enquadramento te dá a sensação de que ela tá presa. O enquadramento sempre traz isso. Ela numa visão que parece que ela tá assim, ó, sufocada, presa. E aí o marido vira pra ela e fala assim, você acha que eu também não abri mão de coisas, de sonhos? Aí ela, tipo, tá, do que você abriu mão? Aí ele, há quanto tempo que eu não jogo uma bola com meus amigos? Nossa. Assim, e ela falando que ela abriu mão do sonho dela de ser dramaturga pra pôr dinheiro na casa. Então é um filme que faz pensar a sutileza em que estão as questões femininas hoje em dia, se tratando do ponto de vista de uma mulher média, etc e tal, né? Porque eles têm uma boa vida, porque ela tem um bom emprego e tal. Só que ela se demite porque ela não aguenta mais aquele emprego. Isso vira uma discussão pra dentro de casa. Quer dizer, o recorte dela ainda é até um pouco melhor do que o da maioria das mulheres, no caso, né? Porque ela tá numa posição ainda um pouco financeiramente melhor, no caso, né? Porque vai ter a mulher mais embaixo que nem o financeiro tem e tá passando pela mesma situação, né? Então, tipo assim, e aí o filme, ele trata muito dessa busca da identidade dela, né? Como eu falei lá atrás da Jornada da Heroína, ela faz essa busca da identidade dela. E isso eu acho muito legal. Já que horas ela volta, tem esse recorte social que te faz pensar realmente como que tá funcionando, né, as relações sociais de poder, né? Muita gente fala que a figura dos patrões foi vista muito como os patrões são malvados e que não sei o que. Meu Deus. Não são. Assim, porque o contexto da personagem da Regina Casé, ela mora no serviço, ela faz tudo e ainda ela come numa parte separada da casa. O que ela ganha demais, assim, são presentinhos da patroa dela, tipo, vou trocar meu jogo de panela. Você quer o meu antigo todo ferrado? É meio que isso, né? Tem uma cena que ela fala, olha o que eu ganhei da patroa e que não sei o quê. E a filha dela fica, porque como a filha dela cresce distante, a filha dela acha que, a mulher ganhou a vida em São Paulo, tá super bem, etc. E ela fica tipo, mãe, você não tem nem a sua própria casa, sabe? Você mora no serviço, trabalha 24 horas e aí a menina pega uma cena muito boa. É quando a filha dela pega um sorvete pra comer e aí a patroa chega e fala, é por isso que o sorvete do meu filho tá acabando rápido, né? Porque tinha um sorvete do filho dela e tipo o sorvete que os empregados podiam comer. E a menina estava comendo o sorvete do filho dela e, meu Deus, isso é horrível. Então ele traz muitas cenas assim, né? Tem também a cena da piscina e o menino com os amigos chamam a filha da personagem da Regina Casé, a Jéssica. O nome da filha da Regina Casé, né, é Jéssica. Eles chamam a Jéssica pra dar um banho de piscina e tal. Ela acaba entrando na piscina, a mãe dela fica, meu Deus, sai daí antes que a fulana te veja. E aí a patroa vê isso, manda todo mundo sair da piscina e no dia seguinte esvazia a piscina falando que viu um rato lá dentro. E, tipo assim, a Jéssica é esse rato. Caraca. Então, a Ana Mulher trouxe com muita realidade o que é estar na pele de uma diarista e etc. De grandes patrões, né? Como dinheiro, etc. Que tem a casa dos empregados. Que é como se a pessoa fosse literalmente pertencente a eles, né? Quase um bichinho de estimação ali, né? Exato. Porque às vezes a gente sabe dessa realidade, mas assisti-la é saber que aquilo é real, que acontece com muitas pessoas. Tanto que foi um filme aplaudidíssimo em Berlim.
ganhou muita notoriedade lá fora, aqui dentro também fez o burburinho dele, né? Foi muito comentado na época, porque ele traz a realidade dessas pessoas de forma nua e crua. Ah, mas nossa, o patrão pagava o salário. A gente meio que tira essa máscara de bonzinho do patrão, né? De falar, ela é praticamente da família, ela trabalha há 10 anos conosco, ela mora com a gente há 10 anos, é praticamente da família. Mas aí o filme vai mostrando que esse praticamente da família tem várias barreiras ali, né? É praticamente da família, mas não pode entrar na cozinha. Quer dizer, não pode sair da cozinha, né? Porque ela podia ficar confortável até a cozinha, porque a família comia na sala de jantar lá. Então, são 2 filmes que eles trazem uma realidade nua e crua, né? Caras Dela Volta traz a realidade social de uma forma muito escancarada na nossa cara, do que realmente acontece, de como são essas relações sociais e como nossos pais, ele traz realidade muito íntima também, né? De como é essa toxicidade na família, como é a relação entre a mulher e o marido, né? Quem fica com todo o peso das coisas, quem que tá carregando um fardo enorme no dia a dia, e também a identidade da mulher, além do que ela é dita para ser. Né? É recente esse com seus pais? Quanto tempo? Esse eu não vi. O Caras Dela Volta eu vi. Eu acho que é de 2012, 2013. Entendi já. Mas ele vive entrando e saindo na Netflix. É porque assim, eu perguntei sobre o quanto tempo tem, porque é uma discussão que hoje em dia está muito forte, né? Sobre a identidade da mulher e tal, né? E me faz pensar que, assim, que tem uma galera que tá tendo mais acesso a esse tipo de, né, esse tipo de conteúdo e tá fazendo a cabeça para entender, né, essa ideia do papel da mulher e tal, né? Eu lembro que tem algumas pessoas que eu sigo no Instagram, o conteúdo delas é exatamente para isso, é para tentar desmistificar toda essa ideia do papel da mulher, tal, né? Então, tem uma que fala só de filmes também que, se eu não me engano, a arroba dela no Instagram é Narrativa Feminina, gosto bastante, sabe? Porque ela sempre pega esse lance de falar sobre uma diretora, como a visão da mulher no filme é diferente do que a do homem e tal, né? Eu tenho visto bastante gente discutindo essas coisas, eu acho massa pra caramba, porque pro brasileiro médio falta informação demais nesse sentido, né? Você vê o tanto de ignorância que é jorrada na internet sobre feminismo e papel da mulher e tal, mostra claramente que grande parte das pessoas que estão ali querendo opinar não tem a menor ideia do que é de verdade, né? Exato, porque a gente tá numa sociedade que cada vez lê menos, né? Lê menos e opina mais. Então, a desinformação que tem é muito grande. A gente tem também, querendo ou não, acho que as novelas, elas acabam perpetuando muito o status quo, né? E a gente sabe que o Brasil ainda é um grande consumidor de novela. A gente tem um grupo da internet, mas num país onde a internet não chega para todos, a televisão chega mais. Então a gente tem muita gente que assiste muita novela com uma assiduidade muito grande. E as novelas, eu lembro um dia que eu falei, vou parar pra assistir uma novela. Não lembro o nome. Mas era uma novela que ela foi muito marcada por trazer muitas polêmicas à tona, né? Trazer muitas quebras de tabus. Mas você ainda tinha lá figuras muito estereotipadas, muito caricatas, né? Você tinha personagens homossexuais que era aquele alívio cômico, como se a existência da pessoa fosse causar estranheza e risada das pessoas. Você tem aquela dona de casa, mulher do marido rico, que a função dela era fazer compras e mandar a filha dela ser bonita. E mandar no casamento do filho. Então, se ainda tem, por mais que a gente tenha a resistência através da democratização de acesso à internet, através dos filmes que a gente faz, que são disruptivos, a gente tem muitos filmes que falam muito sobre essa disrupção do que é dito e do que realmente é as coisas.
Você tem também ainda novelas, você tem ainda outras produções, você tem ainda outras páginas, outros perfis que falam o contrário, que querem perpetuar o status quo, que querem continuar naquilo, ou inconscientemente criam uma personagem que é assim, sabe? Porque só o fato de você ter um núcleo onde o núcleo rico é cheio de gente branca, alta, magra, e o núcleo pobre é de pessoas negras, onde o núcleo de personagens LGBT é o núcleo engraçado, o núcleo cômico, sabe? Já é uma coisa que a gente já olha com uma estranheza, mas existe o público, você falou, o público médio, que ainda acompanha aquilo e continua perpetuando aquilo, e mesmo que inconscientemente, que aquilo é o natural, que aquilo é o real. Aí tem também, assim, como você falou, pode ser que tenha um quê de inconsciente, mas eu acho que tem uma boa parte de tentativa de manter privilégio, né? Também. Vamos escolar esse pessoal de onde é o lugar deles e onde é o nosso. E eles vão aprender e vão perpetuar e vão, tipo, abraçar o papel, né, na vida deles. Porque é assim, na novela é assim, na vida é assim. A arte imita a vida, né? Eu acho que o cara que cunhou essa frase da arte imita a vida, ou a vida imita a arte e tal, ele tinha uma outra ideia em mente, né? Mas, cara, pode ser usada pro mal pra caramba, né? E você vai perpetuar sempre o que você tá vendo ali fora, né? Você vai perpetuar aquele status quo e falar, é assim que as coisas são e é assim que deve ser. Mas você tem a galera que tá se movimentando para que não seja mais assim. Né? Você tem sempre os dois lados. Você tem a resistência, mas você tem o status quo. E o status quo sempre vai estar lutando contra a resistência, porque os dois coexistem. Desde que um existe, o outro também existe. Eu tava ouvindo você falar isso agora. Eu lembrei de um episódio do Black Mirror. E lembrei de um filme também que eu vi faz um tempão, que... Cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mano. Liberators, eu acho, não sei. Eu não lembro agora o nome. Mas ele não é americano. Mas fica mais fácil de eu explicar. O episódio do Black Mirror, não sei se você viu, aquele que o cara fica pedalando o dia todo pra fazer tipo uma energia, alguma coisa assim, né? E ele fica indignado com uma injustiça com a mina que cantava bem, né? E ele tenta, tipo, entrar no mesmo programa que ela entrou, que é um programa meio de calouros, que revela uma pessoa ali no meio dos normais pra ficar famoso, né? Virar uma celebridade, né? Tipo, somos generosos, né? Vamos levantar um de vocês e tal, né? E ele meio que trama de aparecer lá e tentar se matar na frente de todo mundo, como se fosse um protesto. E o pessoal consegue dissuadir dele, no meio do protesto dele, a vender isso, sabe? No final do episódio mostra que, tipo, até a resistência virou produto de mercado. O cara tá vendendo num programa dele, que ele fica lá com o caco de vidro enquanto ele fala no pescoço, assim, tá ligado? Fingindo que ele tá de verdade mandando uma mensagem de resistência, quando ele já foi comprado, né? E o filme era um que os jovens lá, meio revolucionários, eles sequestram um pessoal que, se eu não me engano, eram os caras tiozão já, que era rico, né? Mas eu não lembro o que eles eram. Eu sei que sequestram esses caras, eles eram importantes em algum sentido. Rola uma conversa entre eles do cara falar que, cara, na sua idade eu também era assim. Eu era a resistência que mudava o mundo. Mas nessa idade que eu tô agora, nem faz sentido esse rolê mais, sabe? Né? Ele tenta passar a ideia, igual o episódio do Black Mirror, que, cara, a tua resistência vai ser comprada também. E vai virar um produto igual aos outros na nossa estante, tá ligado? Aí tem uma parada forte de ideologia, né? De tentar passar essa mensagem meio de, cara, nem tenta, velho. Nem tenta fazer isso aí que eu te compro e te vendo, sabe? Eu acho sinistro. Eu lembrei enquanto você tava falando aí desses dois episódios. É muito louco, porque quando a gente vai cada vez mais a fundo, a gente identifica também onde a gente viu isso acontecer, sabe? É uma
espetacularização da realidade é muito grande. Uhum. Onde a gente assume que todas as imagens que a gente vê são reais. E a gente quer ter aquilo que a gente acha que é acessível, porque a gente acha que, fulano conseguiu, que nem, um clipe que o cara tá pilotando a moto e que não sei o que, ele fala que a moto é dele. Aí vai lá, a moto é alugada, a moto não é dele. Alugou a diária da moto e é isso. E a gente vê aquilo, a gente não sabe que a moto é alugada. A gente assume que a moto é dele e que todo mundo pode alcançar aquela realidade, né? Tanto que até uma discussão quando a gente fala dos influenciadores por conta disso, né? Fazem Lipo HD e vende dieta detox. Ah, sim. Total. Eu consegui um suquinho, né? Lá ela vende a própria marca de chá detox. E aí as pessoas compram, porque acham que vão ter aquele resultado. Eu não sei se você viu, mas eu só vi o caso todo, né? Tem um produtor de conteúdo que eu acompanho muito, que ele traz esses casos à tona. A Virgínia, não sei se você viu que ela lançou o próprio whey dela. Não tinha visto, não. Ela lançou o próprio whey dela. Mas pra lançar o próprio whey dela, o que ela fez? Ela fingiu, porque óbvio que ninguém ia fazer isso, que estava comendo cerca de 20 ovos por dia. Era a dieta do ovo. E ela, tipo assim, filmava ameaçando comer o ovo e aí cortava. Tipo, só com o ovo aqui no prato, ela falando e aí cortava. No máximo você via ela comer um ovo, assim. Ninguém viu ela comer de fato 20 ovos, mas tudo bem. E ela passou muito tempo postando isso do ovo pra falar sobre o quê? Sobre consumo de proteínas. E aí, só que a galera começou a criar muito conteúdo falando da dieta do ovo, fazendo a dieta do ovo, realmente fazendo a dieta do ovo. Muita gente, tipo, comprando caixas e caixas de ovos e comendo ovo todo dia, pra chegar no final a Virgínia lançar o whey dela, falando que tinha mais proteínas que o normal. Falando não, porque o whey tem até 28 gramas de proteína em cada potezinho deles, né? O da Virgínia tem 30 gramas de proteína, mas por quê? O pote dela é desse tamanho. E aí meio tipo assim, sem falar, mas mostrando, ela acabou insinuando que ela parou de fazer a dieta do ovo porque agora ela tem o próprio whey, então ela consome todas as proteínas que ela precisa. Tudo uma jogada de marketing absurda e as pessoas, tipo, fazendo a dieta do ovo achando que, vou fazer a dieta do ovo pra ficar igual a Virgínia. Porque a Virgínia tem LipoLed, a Virgínia tem a própria estética dela lá, a própria esteticista dela lá, limpando aquela barriga sei lá quanto tempo. Mas o pessoal vai lá e consome, o pessoal vai lá e faz. E tudo isso é uma jogada de marketing para que ela consiga cada vez mais dinheiro. Então, tipo, onde é que tá a responsabilidade da pessoa nisso? No que ela produz? Onde é que tá o compromisso com a verdade? Ou passar uma realidade? Não tem. Zero. Sei lá, vendeu, né? Vendeu, sim. Vendeu a própria identidade, que é uma coisa que se fala também no hiperespetáculo, onde a identidade da pessoa vira um produto, né? É o que a gente mais vê. E ela vendeu a identidade dela e tá lucrando horrores com isso, né? Então. Aliás, quando você estava falando sobre a ideia do hiperespetáculo, eu lembrei que até isso aqui que eu faço tá ficando um pouco para trás, sabe? Hoje em dia, quando você fala em podcast, você tá falando no formatinho MesaCast, com cortininha azul, sendo filmado e como live no YouTube para o pessoal ficar assistindo, sabe? Quando você fala que é só áudio, é um pouquinho mais difícil de conseguir o mesmo resultado, sabe? Porque tem muito a ver com aquilo que você estava falando no começo. A gente tá muito dependente da imagem para tudo. Tudo, cara. E assim, em comparação, já veio algumas pessoas vieram falar para mim sobre esse lance de por que eu também não faço um formato desse de MesaCast, faz uma live, né? E aí já vai falando na ideia do retorno, já é muito fácil você conseguir ficar conhecido, e dinheiro, e patrocínio, e essa porra toda aí, com o vídeo, né? E, cara, pra mim é desvantajoso em todos os sentidos, sabe? Porque eu penso, por exemplo, eu não sei de onde você tá falando agora, mas
tem alguns episódios meus anteriores que eu falei com uma amiga minha dos Estados Unidos, sabe? Tem gente que eu falei que tava em Portugal, entendeu? E eu não conseguiria trazer essa pessoa pra filmar uma live, tá ligado? No estúdio, tudo, né? Ia ser nesse formato que a gente tá aqui, que não é a mesma coisa, né? Quando você pensa no formato do MesaCast, o pessoal parece que passa essa ideia de intimidade, que são amigos que estão ali numa mesa trocando uma ideia, né? Não seria a mesma coisa se fosse tipo uma videochamada, assim, sabe? Não dá o mesmo resultado nem esteticamente, assim, de você ficar vendo os quadradinhos de cada um de um lado e tal, né? Então, pra mim já é uma desvantagem aí, já diminui o tanto de pessoas que eu conseguiria convidar pra trocar uma ideia, né? Por conta de estar em um lugar, espaço físico, né? Sim. E quando eu penso na mídia em si, na mídia podcast, cara, me parece tão mais prático você tá ouvindo, que você faz qualquer outra coisa enquanto você tá ouvindo. Exato. E, não é? Quando você pensa no vídeo, você fala, cara, vou ter que parar aqui pra assistir, ficar aqui olhando, e me parece um desperdício absurdo de tempo, porque quando você assiste um MesaCast, cara, quase nada do que é vídeo ali é relevante pro conteúdo em si, sabe? Você vai ficar vendo as expressões que a pessoa faz enquanto ela fala. Exato. E aí, né? Acrescenta o quê? Né? Exatamente isso. E, tipo assim, é engraçado que quando eu descobri o que era podcast, lá nas aulas da faculdade tinha um amigo que ele via muito podcast de audiovisual e tal. Ele falou, escuta podcast. Eu falei, o que é podcast? Nem sabia o que era. Eu falei, não, porque no Spotify tem podcast, que não sei o que. E pra mim sempre foi isso de ser meio que uma rádio que você escuta quando você quiser, né? Uhum. Eu sempre considerei podcast isso. É uma rádio que você escuta o que você quiser, né? É nova rádio. E aí comecei a acompanhar alguns e tal. E aí depois que veio isso do MesaCast, o pessoal gravar falando e etc. Mas que nem quando eu pego pra ouvir podcast, eu deixo o podcast tocando no YouTube e vou fazer outras coisas. Vou adiantar meus trabalhos, tudo isso. Eu não fico vendo. Não faz nem sentido. Então. E eu acho que em matéria de produção, assim, se você consegue contar com uma equipe, né? Eu tenho uma estrutura, então, maneiro. Não é que eu sou, tipo, o inimigo número 1 dos MesaCast nem nada, tá ligado? Eu sei que tem muito uma questão de gosto, tem a ver com essa parte cultural do visual, né? Que, sei lá, eu acho que a minha geração é um pouco menos visual do que essa que veio agora, tá ligado? Que já cresceu com o celularzinho na mão, com computador, com tablet, né? Então eles estão bem mais presos, né, nessa ideia de ter que ver do que a minha geração, né? Então pra mim nunca foi um problema, assim. Uhum. Mas pra mim, como eu tinha dito antes, eu tenho essa impressão que, sei lá, sai mais caro e você tá filmando uma coisa que não é relevante, porque é você conversando, assim, quer ver minha cara quando eu dou risada? Sei lá, não faz sentido, né? É bem isso mesmo. E sim, é mais caro. Já cotei equipamentos para podcast, é um bagulho bem caro. Não é só gravar? Meu celular faz isso, cara. Eu preciso de uma mesa de corte. Nossa, mas é uma estrutura bem cara. E tem todo esse rolê, né? Não que no áudio não possa, dá também. Mas todo esse rolê do corte que você falou aí, cara, ali, pra mim ele é tão ambíguo, né? Porque do mesmo jeito, eu posso estar falando, sei lá, posso estar explicando a coisa da melhor maneira possível aqui, que pode vir alguém e cortar só a parte que convém, que eu, no meio de uma explicação eu falo alguma coisa, distorcer tudo que eu falei, né? Isso é bem comum. Então, entrevista, tudo. Eu tenho visto bastante esse tipo de coisa acontecer. Sei lá, eu não sei se talvez por estarem abandonando um pouco mais essa ideia do podcast só de áudio, mas eu não vejo, tipo, tem um corte do podcast tal que é só áudio que os caras distorceram o rolê todo, tá ligado? Mas de vídeo todo dia tem uns 10, mano. Você vai no TikTok,
pessoal corta bastante. Tipo, ó, só um trecho que dá impacto. Tipo, nossa, que mais tem? É quando eles chamam, tipo, duas pessoas de opinião contrária pra conversar. Porque aí as duas pessoas, elas, tipo, cortam um trecho, às vezes, trecho do mesmo... Eu já vi, tipo, trecho do mesmo diálogo. Uma pessoa publicou o trecho do mesmo diálogo que convinha parecer que ela deu um fecho na outra pessoa. E a outra pessoa vai e posta, tipo, a resposta que ela tinha dado que não apareceu. E aí fica meio que essa guerrinha aí do, eu falei isso, olha só. E aí o outro fala assim, tá, mas você falou isso, mas eu falei aquilo. E aí fica essa disputa aí de cortes. É engraçado. É engraçado, mas assim... É engraçado quando você entende, né? Que você olha de fora, assim, você fala, né? Você consegue perceber tudo que tá ali desenrolando, né? Mas é meio triste quando você vê que tem uma galera que pega como a verdade absoluta, né? Uma coisa que aconteceu muito parecido com isso daí foi nas eleições, né? Que teve os debates, que aí o pessoal pegava, não, mas você viu o debate ontem? O Lula amassou o Bolsonaro. Ah, não, mas você viu o debate? Não, foi o Bolsonaro que acabou com o Lula. E cada um pega um corte pra defender a ideia do que o candidato dele, né? Pessoal... não, foi o Ciro. A gente tá na França. E assim, é sempre os fiéis, né? Os fiéis pegam o corte pra defender, né? Na luta, né? Exato. E aí fica, tipo, essa guerra totalmente visual do que é dito, do que realmente é dito, do que não é. Uma loucura. Assim, eu acho que eu passo uma impressão até meio negativa da internet aqui, quando eu tô trocando ideia. Cara, porque eu vejo tanta coisa que eu acho, assim, manipulável, sabe? Coisa que você olha e você percebe que ali é... Nem você falou até aí do roteirizado, até as coisas, sabe? Tipo, igual o lance da Virgínia e tal. E o alcance que a internet tem em amplificar esse tipo de coisa, né? É bizarro, né? Eu acho até... Eu até escrevi uma parada sobre isso um tempo atrás, mas eu acho até que, assim, é uma luta injusta pra quem bate de frente com isso aí, né? Porque, assim, a gente tenta na palavra bater um inimigo que tá no visual, no cultural, no áudio, em tudo, tá ligado? Tipo, exatamente. Né? Você vê, tipo, como você falou, pega um filme desse que fez você pensar, né? Mas, assim, cara, acabou esse filme, mano. Tem 15 séries que falam o contrário, tem 20 podcasts, 300 cortes e falando exatamente o contrário, sabe? Não dá tempo nem de fermentar aquilo na tua cabeça. E já tem uma galera trabalhando pra você esquecer aquilo, né? Não, mas não esquece isso, né? É complicado, é uma luta meio injusta, né? Então, tem muita coisa que aliena a gente, né? Tipo, uma série bobinha que você assiste, não sei o quê. E realmente, às vezes a gente precisa dar uma alienada de muita informação, de muita coisa ruim acontecendo. A gente precisa dessa fuga. Eu acho que a arte ela também se enquadra nessa fuga. O problema é quando a gente fica só lá, né? A internet, ela é muito uma ferramenta. Você tem possibilidades de... Nem a minha pós-graduação é totalmente online. Você tem possibilidades hoje de fazer um curso online, possibilidade de pegar um tutorial de como fazer crochê e aí fazer o seu crochêzinho e começar a vender seu crochêzinho. Eu aprendi a editar muito antes da faculdade por conta da internet, então eu comecei a trabalhar com edição de vídeo antes da minha faculdade, por ter aprendido lá. Muita gente faz corrente de doação, etc. Assim como você tem muita coisa, muita gente usando para propagar o ódio, para propagar fake news, desinformação, para propagar preconceitos, para falar, fulana de tal fez isso, a fulana de tal não fez nada disso. E aí você cria um hate em cima de uma pessoa. E tem essas briguinhas de ego também dos tiktokers adolescentes que toda semana tem um tratando com o outro, sabe? Então, tipo, a internet ela é muito uma ferramenta. Eu acho que a humanidade em si, ela não tá pronta o que a internet realmente é. Tem um documentário, eu não lembro o nome, mas no Netflix ele estourou muito. O Dilema das Redes. Tá. E tem um
um profissional, né, não lembro a função que ele era, mas que ele falava justamente disso, né, especialista, ele falava de como o cérebro, ele não foi feito para suportar o tanto de informação que a internet passa, porque é muita informação o tempo todo, é muita notificação, é muita opinião para você lidar também, né? Uma foto, 15 opiniões. Que nem o Threads lá meu que viralizou. Nossa, tipo, mais de 2.000 comentários. E, cada comentário é uma pessoa diferente. Então, o nosso cérebro, ele meio que não foi projetado, né, pra falar grosso modo, pra lidar com a rede social, pra lidar com a internet. A internet é maravilhosa, mas eu acho que ela ainda tá muito fora da nossa compreensão, né? Você tem conhecimento do mundo nas suas mãos e vai jogar Candy Crush, sabe? É meio que isso. Total. Mas tem muito a ver com esse despreparo mesmo, cara. Eu tenho ouvido recorrentemente aí em podcasts e eu vi na internet também aquela ideia do paradoxo da escolha, que é o fato de você ter 1 zilhão de coisa para escolher hoje, vai do streaming até a música, né? Tudo que você tem disponível em internet para escolher, apesar de gerar essa ideia de, cara, eu tenho um mundo para escolher, o resultado é ansiedade, né? O resultado é você ficar perdido e acabar assistindo a mesma coisa que você já viu 10 vezes, porque ali você já sabe que tem um conforto, né? Não é a dúvida do tipo, será que eu escolhi certo? Será que era a minha melhor opção, né? E quase sempre não vai ser, né? Porque dentre 1 milhão de escolhas, cara, qual é a probabilidade de você ficar inteiramente satisfeito com a que você escolher, né? Exato, mas é muito isso, é muita possibilidade do que ver, do que fazer, que você acaba fazendo nada mesmo. Você paralisa. Paralisa, então. É doido isso. Ô, Pimenta, eu acho que a gente tá indo pro finalzinho. Cara, eu queria voltar um pouquinho naquela ideia da estética. Uhum. E se você conseguiria me falar algumas coisas que você consegue ver que rolou mesmo da influência. Aí, mais uma coisa mais simples, talvez a ideia da moda mesmo, né? Porque no começo você falou a ideia do padrão de beleza, né? Que isso aí é nítido, né? O cinema dita o padrão que é para você ser a bela, no caso, né? Mas eu falo assim, coisas que viraram tipo moda mesmo, que você fala, mano, isso aqui veio do cinema, tá ligado? Esses dias eu assisti tava vendo aquele Vralcast, que é de zoeira do Porta dos Fundos, não sei se você já viu. Já vi os cortes. Já? Então, eu vi um trechinho de um que era lá na CCXP, que era o pessoal do Nerdcast, e o Azaghal, ele percebe no meio da plateia uma menina que tá usando uma blusa, uma camisa, que ela tem a estampa, a camisa toda estampada com aquele tapete do Hotel Overlook, do Iluminado, tá ligado? E ele bate o olho e fala, aquela menina tá com a camisa e a estampa do tapete do hotel e tal, né? E aí falando dessa ideia de moda, você lembra de alguma coisa assim que você fala, cara, o cinema fez isso aqui, ó, não tinha antes? Olha, eu acho que de modo geral, o cinema, assim como todo o mundo das imagens, né, que a gente mencionou, eles acabam ditando, sim, o que é moda, né? A gente acaba vendo, por exemplo, teve um muito forte, foi a série da Wandinha. Ah, pode crer. E, assim, estourou a série, que você mais via era looks da Wandinha, fantasia da Wandinha, blusa que nitidamente inspirada na Wandinha. O que mais saía era coisas relacionadas à Wandinha, né? Uhum. Até um pessoal brincou, tipo, mudei minha personalidade, agora eu sou Wandinha, e a pessoa se vestindo toda gótica, etc. Aí veio o filme da Barbie, muita gente usando rosa. Isso. Então, porque entra naquilo... Tem também a Harley Quinn lá, né? Que também virou uma febre absurda também, né? O pessoal dando aquelas pintadas no cabelo. Uhum.
Então, sempre que um filme estoura, a gente consegue ver isso também através de como as pessoas se vestem, né? Então, tanto que até vi um vídeo de uma menina falando que é hipócrita você falar que você não se importa com moda, porque até o... ela fez esse vídeo baseado numa cena do Diabo Veste Prada, né? Até o seu suéter velho, azul, foi uma criação de moda, a partir de uma tendência de moda. Então, a moda é uma indústria muito grande e ela é muito influente. A gente acha que a minha blusa vermelha eu comprei no Brás, não tem nada a ver. Tem toda uma referência, tem toda uma indústria. E o cinema também, ele dá muita propulsão. Isso. Qual que é o nome? Pra, tipo assim, espelhar o que o cinema tá mostrando que é bonito nas pessoas. Então, combinações de roupa. Quanta gente não leva fotinho de uma atriz num filme e fala, quero meu corte de cabelo igual a ela, porque eu vi que ficou bonito nela. Eu quero me vestir igual a fulana de tal. Pega foto de referência e vai lá pra se vestir igual a fulana de tal. Os exemplos mais fortes e recentes, a gente tem a Wandinha, a gente tem a Barbie, né? E muitas outras que com certeza existiram, mas também acho que faz parte do pacote, sabe? De mostrar que aquilo é bonito. Tem uma outra pergunta que eu já ia até me esquecendo quase. Ela é bem mais aberta, mas assim, você pode dar um panorama só, pra gente não prolongar muito mais ainda, né? Mas era assim, eu assisti um tempo atrás, tem a ver também com a ideia de influência. Eu assisti um tempo atrás, que ele, sabe o Gaveta que faz vídeo? Ele edita vídeo, fazia muito negócio do Nerdcast, mas ele faz os vídeos só dele, no canal do YouTube e tal. Eu vi ele num podcast falando que ele já conseguia perceber em filmes recentes a influência, por exemplo, de anime, mangá, que era tipo coisas que os diretores mais novos consumiram quando eram mais novos, né? Ele dá o exemplo daquele filme aquele que é tipo do Rock, mas não tem o Rock mais, Creed, né? De boxe, sabe? Então, ele deu exemplo, falou que os enquadramentos que usava no que era muito a mesma coisa que assistir um Dragon Ball, sabe? Que era nítido que o cara assistia quando era criança um anime de porrada, sabe? Eu acho maneiro essa ideia de sempre tem uma parada influenciando a pessoa que tá ali, né? Tipo, sei lá, como que eu explico isso? Tipo, eu tô crescendo aqui, assisti desenho, vi um filme e tal, e isso moldou de tal maneira a minha personalidade que quando eu faço um filme, tá nítido ali aquilo que me fez, sabe? Você consegue perceber alguma influência de alguma coisa assim que você fala, cara, isso aqui é nítido que esse cara aqui bebeu aqui pra fazer isso, e tá claro que ele veio desse rolê assim? Dá pra perceber muita influência eu esqueci o nome do movimento. Não é o surrealismo, mas é um... Qual que é o nome? Mas enfim, dá pra perceber muita influência de uma época do cinema alemão, por exemplo. Cinema gótico alemão. No Tim Burton, por exemplo. Porque o Tim Burton, até no primeiro filme dele, você vê Além das Cores, que é aquele clima mais sombrio e etc. Os personagens, a forma como o cenário é construído, sempre muito alto, tetos muito altos. Porque o cinema gótico alemão, ele vem de uma época da Alemanha muito conturbada. Foi no pós-guerra, Alemanha destruída, tudo aquilo. Então o cinema gótico alemão, ele representa um pessimismo muito grande da época. E tem muita daquela coisa sombria, daquela coisa meio terror
E o Tim Burton, ele usa muito disso. Apesar de os filmes dele não serem propriamente de terror, eles têm essa estética que pra mim sempre me remeteu muito ao cinema alemão dessa época, né? Do cinema gótico alemão. É muito comum, isso até é normal, na verdade, porque o que a gente vê, o que a gente acompanha, vai construindo o nosso imaginário. Então, se você vê muito em determinado tipo de filme, que nem aqui no Brasil, a gente tem muito problema com o diálogo expositivo. É um diálogo que não tem necessidade de existir. É por exemplo, você tá filmando: oi, tudo bem, Patrícia? Hoje eu falei com o Eduardo e o Eduardo me contou tal coisa. É um diálogo muito longo e não tem necessidade, porque você pode cortar e mostrar de outras formas, por exemplo. Mas a novela tem esse aspecto, porque a maioria das pessoas que assiste novela assiste fazendo outra coisa. Então é tipo: eu vou até a porta, vou abrir a porta, vou passar por ela e vou falar com o Eduardo. E não precisa. No cinema, isso é totalmente dispensável. E se você usar diálogos positivos no cinema, bom, vai ser cortado de alguma forma. Mas a gente tem essa dificuldade com o diálogo expositivo muito mais em séries. Na série Sintonia tem muito diálogo expositivo, na primeira temporada principalmente, porque a gente tem uma cultura de novelas. A gente consome muitas novelas. Então, quando a gente vai imaginar uma cena, a gente imagina uma cena novelesca. A gente imagina aquela estrutura, aquela estética da novela. Então, o que a gente vê, o que a gente consome, marca muito e molda muito o nosso imaginário. Mas o que é mais comum é você ver um diretor que ele tem algum estilo parecido, ou com algum movimento, com algum outro diretor. Mas o mais forte, assim, que vai dar pra você imaginar direitinho é o Tim Burton com o cinema gótico alemão. Pra gente matar aqui, eu quero fazer a pergunta mais difícil de todas, no caso. Que aí é pessoal, é pra você, no caso, e que dá o nome pra esse podcast. Eu queria saber se você sabe dizer quem a Pimenta pensa que ela é. Vixe! Eu acho que eu não posso me definir estritamente como artista. A arte é uma coisa que está na minha vida desde antes de eu ter uma vida. Eu escrevo desde pequenininha, desde que eu lembro saber escrever, eu escrevo histórias, desenho quadrinhos. Desde pequena eu me vi em algum tipo de arte. E sempre foi o que mais me chamou a atenção e que mais chamou a atenção das pessoas sobre mim. Além da cor do meu cabelo, né? Porque eu sou um farol ambulante. Esse tom de ruivo é um farol ambulante, é fácil de me achar na multidão. Mas é sempre relacionado à arte. Eu sou uma pessoa artista e eu acho que essa é a melhor definição possível, assim, pra mim. Que da hora. Cara, eu queria agradecer muito também essa conversa. Eu curti bastante. Já fica um convite, porque eu acho que dá pra gente desenrolar mais ainda em outro episódio ainda, sabe? Pegar outros aspectos de cinema também, pra trocar ideia, né? Valeu muito pelo seu tempo. Já tá convidada pra voltar e, cara, sei lá, dá um tchauzinho pessoal aí, considerações finais. Obrigada, fico muito feliz. E fiquei muito feliz pelo convite. E é só me chamar que eu venho. Obrigada a todo mundo que me ouviu, porque eu sei que a minha voz é de taquara rachada. Então Nada a ver, pô. não é fácil ouvir. Obrigadão pela oportunidade também de falar um pouquinho da minha visão, do que eu estudei e etc. E é isso. Então, pessoal, creio que é isso, né? Foi uma conversa muito maneira e semana que vem tem mais. Um abraço e tchauzinho.